tempo que o senhor é da igreja presbiteriana? Bem, eu já sou desde pequeno, mas se a gente considerar, você passa a ser membro da igreja depois que você professa a fé. Minha fé foi professada aos 19 anos, mas eu estou na igreja há 71. Eu fui batizado na igreja presbiteriana, fiz profissão de fé aos 18 anos e aos 25 me casei com a Deise. E a escola bíblica dominical, o senhor sempre frequentou? Eu frequentei a escola bíblica dominical, fui professor da classe de catecúmenos, eu fui diácono, presbítero, cantei no coral. Frequentei a EBD, Esforço Juvenil, todas as sociedades da igreja, graças a Deus, eu estive presente. E qual foi ou é a sua referência de homem na caminhada cristã? Apesar do meu pai ter se convertido já com a idade avançada, porque ele era membro da igreja quando criança, mas por causa da prática do esporte, do futebol, ele se distanciou, casou, teve os filhos. Muito depois é que ele veio a se converter. Mas mesmo antes da conversão, meu pai já era uma referência como homem, porque foi um homem que viveu para a família. Ou seja, ele já na sua essência, creio eu, ele já tinha a presença de Deus na vida dele. A referência de homem? Eu tive várias referências assim, nessa caminhada. Mas uma da caminhada que pessoas que me dão prazer, não só de estar na igreja, mas de referência de pessoas, é a nossa irmã Lídia. E o nosso irmão Zi. Nosso irmão Zi foi uma referência para mim muito bom. Assim, eu olho para a nossa irmã Lídia, eu vejo a presença de Deus como cuidado. E a gente tem que carregar isso com a gente. Muitas vezes a gente reclama das coisas. Coisas tão simples. Mas eu vi o Senhor passar situações que eu falei, meu Deus. Depois de ter saído de uma cirurgia, ele caiu. Gente, sério. É os anjos segurando ele. E no tempo de Deus, Deus levou. Mas a gente via a presença de Deus nessas pessoas. Para mim são referências. O que significa ser um homem de Deus dentro da igreja? É procurar fazer os trabalhos que forem denominados, que você foi chamado a fazer, procurar ser frequente, procurar ser amigo dos outros e sempre estar atento para o que pode acontecer ou pelo que a gente pode dar de exemplo para pessoas mais jovens, para pessoas que estão iniciando a caminhada. Eu acho que o maior testemunho que uma pessoa convertida pode dar é o seu testemunho. A tua postura dentro da tua casa, dentro da igreja. Um homem de Deus é aquele que tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática e procura exercê-la não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. E se cada um fizer isso, está testemunhando dentro da própria casa de Deus. E o que significa ser um homem de Deus dentro de casa? Eu creio que é a mesma coisa, como você se comporta
perante as lutas, não são fáceis, as dificuldades. E como você administra isso, se não for a palavra de Deus? Então nós temos que estar convicto que tudo que nós estamos fazendo, essa caminhada diante de Deus, vai ter resultado. E tudo isso que nós estamos vivendo é para mudança, para crescimento. E o que significa ser um homem de Deus dentro de casa? Não pode ser diferente do homem da igreja, porque o homem de Deus tem que ser um só, em todo e qualquer lugar. O que significa ser um homem de Deus dentro de casa? O homem de Deus dentro de casa é a educação dos filhos, principalmente o culto doméstico, porque através desse, como o Marcos falou hoje de manhã na escola dominical, a família se reúne, mas não se reúne, mas no culto doméstico a família participa de tudo, a gente cantava, a gente lia a Bíblia, explicava e deixava um falar uma coisa, o outro falar outra, e com o tempo isso foi incutindo no coração deles a mensagem do Evangelho. Qual foi a maior lição que Deus já te ensinou? Vários foram os livramentos que Deus nos proporciona, né? Mas uma das coisas que muito me marcou foi o nascimento dos meus filhos. Você, quando gera uma criança, você percebe que é presença de Deus mesmo. Como, né? A relação de duas pessoas, você gera uma outra pessoa e a responsabilidade que é colocada em cima de você. Quando eu vi o meu filho no berço, eu disse assim, e agora? E agora só tem um jeito, é caminhar com Deus, te direcionando para você criá-los, e o desejo é que eles sejam homens tementes a Deus. E perguntavam muito, o que seu filho vai ser? O que ele quiser, desde que seja temente ao Senhor. O nosso filho que nasceu com um problema no pé e precisava fazer 3 operações e só fez uma e é normal, faz tudo, anda até de moto, como ela falou. Uma das maiores lições que nesse tempo todo foi dolorosa. Deus me deu 2 filhos maravilhosos que Ele me deu e Ele me tirou. Não foi fácil. E nesses dias tão difíceis eu perguntava a Deus sempre, é isso mesmo, Senhor? E eu comecei a conhecer Deus de forma diferente, sabe? Porque Deus te dá algo, de repente te tira, você fica perguntando, será que tu vai questionar Deus? Eu aprendi a não questionar. Foi uma das dores mais difíceis da minha vida. E assim eu falo para todo mundo, ame. Diga todos os dias o seu filho que o ama. Diga para sua mãe o quanto você o ama. Porque os momentos são muito rápidos. Os dias passam muito rápido e muitas vezes a gente deixa de dizer para essa pessoa o quanto nós amamos. Até para o devido ao nosso dia ser um dia tão corrido, e são coisas simples que você é só abrir a boca e falar, meu filho, eu te amo, minha esposa, eu te amo. A gente precisa dizer mais o quanto nós amamos. Qual o conselho o Senhor daria para os homens que estão começando a formar uma família? É oração. Oração e testemunho. Porque você,
através do seu testemunho, que a pessoa vai ver qual a maneira de agir certa. Se você agir errado, ele aprendendo, ele vai agir errado. Você fazendo a coisa certa, ele vai aprender que a coisa certa é essa. Não poderia dar um outro conselho. Formar a família sem Deus é uma furada. Uma família, você percebe quando alguém compra um aparelho, né, eletrônico e as dificuldades surgem, ele se apropria de quê? Vai lá na caixinha, pega lá todo o processo, como é que aquele aparelho funciona. E quem conhece o ser humano é aquele que o criou, é Deus. Então, Deus tem que ser a presença marcante da nossa vida. Ame sua família. Homem, na madrugada, quando você tiver for orar, coloque a mão sobre a vida da sua esposa, coloque a mão na vida dos seus filhos. Você está ungindo, orando a tua casa. Você está declarando a Deus que Ele é o padrão da sua vida, que Ele é que sustenta a tua casa. Ao longo do tempo, o senhor se sentiu desmotivado ou cansado a vir à igreja por causa disso ou ainda é do mesmo na jeito? verdade, a relação com o ser humano, sendo ele salvo ou não, ele é um ser humano. Então, o pecado jaz em nós, né? A nossa carne. Então, às vezes, a gente presencia determinadas coisas que nos entristecem e, às vezes, cria um desânimo. Mas, como um presbítero uma vez disse, aconteça o que acontecer, se você verdadeiramente é um servo do Senhor, tu há de passar por isso. Então, é Deus sustentando a gente e o desânimo passa. Eu vou falar uma coisa para você, eu nunca me senti desmotivado. Sabe, de estar na presença de Deus. Que é onde eu carrego minhas baterias, não só por isso, mas porque eu tenho que adorar a Deus. Não só na minha casa, mas quando eu estou em comunhão com meus irmãos, eu estou adorando a Deus. Sabe, às vezes a gente fala, não, eu estou indo na igreja porque eu tenho que fazer isso. Não faça isso. Continue amando Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque Ele que nos deu vida, é Ele que nos sustenta. Se nós abrirmos nossos olhos de manhã, porque nós tivemos o privilégio desse cuidado dele. Não fico desmotivado. Eu fico triste porque com a idade que eu estou, não posso ter a frequência que eu tinha, poder fazer os trabalhos que eu fazia.